Oi, agora. Boa tarde, meu amigo, irmão em Cristo Moisés Lins, a quem eu desejo a paz do Senhor. Amém. E também boa tarde e a paz do Senhor também a todos os meus amigos itaenguenses. Para mim é um motivo de satisfação estar mais uma vez aqui, né, nessa rádio, que sempre é tão companheira nossa, tão parceira, para trazer informações de saúde. Sexta-feira nós tivemos a audiência pública, ela também foi amplamente divulgada, né, mandamos convite para todas as instituições, sindicatos, instituições civis, fizemos divulgação aqui na rádio, em mídias, também Facebook, Instagram, então assim, foi satisfatório. A gente teve uma boa adesão, né, da população à audiência pública, conseguimos realmente demonstrar tudo o que foi realizado no terceiro quadrimestre de 2018, que foi o qual a gente estava apresentando naquele dia, e sempre no fim das audiências públicas eu gosto de, além de mostrar os números, o balanço financeiro, tudo que entrou, tudo que saiu, o que foi pago, a gente da secretaria tem um costume de, no final, mostrar as realizações daquele quadrimestre, que Sim. também é algo bem interessante para a população também ver, saber que aquele dinheiro que está sendo demonstrado, quais foram os investimentos que foram realizados. Então, as campanhas que a gente vem fazendo, aquisições que a gente vem fazendo, então, sempre, para mim, é motivo de muita satisfação fazer audiência pública. Nós sabemos que o povão em si, né, nossos ouvintes de forma massiva, talvez não tenha a compreensão da importância da audiência pública, né? Mas os formadores de opinião ali compareceram através de honrar um convite, né? Que a senhora o transmitiu. E qual é o objetivo principal de trazer, além do esclarecimento, de que estão acontecendo investimentos, estamos ganhando melhoria na área de saúde, o que é que se pretende, doutora? Além desse propósito, é também educar as pessoas para ter uma visão até macro da questão da saúde do nosso município? Isso. A questão da audiência pública, ela é firmada pela Lei Complementar, né, 141 de 2012. A gente realmente tem por obrigação realizar essa prestação de contas na Câmara Municipal, mas, além disso, realmente permitir que o SUS, além de ser participativo, ele também seja esclarecedor para a população. Então, que realmente a população ela tenha esse esclarecimento de quanto chega de valor durante os quadrimestres para ser investido de saúde, qual é o percentual mínimo que a gestão, a prefeitura, ela tem por obrigação investir, se investiu menos, se investiu mais, o que foi investido. Então, trazer para a população esse conhecimento do dinheiro que está sendo aplicado. Nisso aí aparece também um retrato de quem está colaborando mais, se o governo estadual ou o governo federal? Sim, se tem também esse retrato? A gente consegue dar uma visualizada dos repasses que são feitos pela União, do que é investido por recurso próprio da prefeitura em saúde, então a gente consegue ter esse detalhamento. E uma coisa que a gente conseguiu ver nessa audiência pública agora, de sexta-feira, foi que a gente tem um comparativo, como a gente estava fechando o terceiro quadrimestre de 2018, a gente conseguiu visualizar que nos 3 quadrimestres o percentual mínimo obrigatório da gestão de toda a prefeitura é de 15% de investimento em saúde. Sim. E a gente conseguiu fechar os 3 quadrimestres em Lagoa de Itaenga investindo acima desse percentual mínimo. A gente teve, por exemplo, o primeiro quadrimestre, onde a gente fechou com 30,17%. Então, o dobro daquilo que é o percentual mínimo. Então, a gente vê realmente que nossa gestora, Dona Graça, nosso vice Alexandre, junto com a prefeitura, a massa da prefeitura como um todo, vem se preocupando realmente nesse investimento em saúde. Ô, doutor, e o lugar onde se deu a audiência é muito oportuno, né? Porque lá é a casa dos vereadores, né? A casa do povo, né? Como é chamado, né? Exatamente. Certo. Agora, saindo, doutora, da questão da audiência pública, que se fazia necessário a gente repercutir com a sua vinda aqui hoje, o pessoal tem questionado se estão acontecendo as cirurgias de pequeno e médio porte ou não, se parou, como foi naquele período que se deu aí no período de Natal, férias de médicos, como é que anda essa questão? Continua em pleno funcionamento, né? A gente teve a férias dos profissionais no final do ano, a gente teve algumas adequações a serem realizadas no bloco também, de melhoria de infraestrutura, a gente também investiu em alguns equipamentos para dar uma melhora no atendimento, né? Mas desde o mês passado, desde o mês de março, que a gente realmente retornou, tanto com as cirurgias de médio porte, que são as cesarianas, as laqueaduras, vasectomia,
né? Então, a gente continua fazendo, e as cirurgias de pequeno porte também. Hérnias. Hérnias estão sendo feito. Então, toda segunda-feira a gente está tendo as cirurgias, né, de médio porte. Toda terça-feira a gente tem um ambulatório com o doutor Zeneto, que é quem faz realmente essa avaliação dos pacientes para cirurgia. E toda sexta-feira a gente está tendo as pequenas cirurgias com o doutor Rogério. Então, um sinal, um lipomazinho menor, um carocinho de gordura, uma coisa mais simples, está sendo realizado toda sexta-feira com o doutor Rogério. A questão de hérnias, doutora, eu não me recordo o nome do paciente, do ouvinte, mas ele me questionou, disse, olha, o hospital não está fazendo cirurgia de hérnia, eu estou com a hérnia aqui faz não sei quantos anos e eu tenho tentado e tenho tido dificuldade. Eu também esqueci de perguntar, porque antes eu queria conversar com a senhora, que é a secretária, para saber se efetivamente as cirurgias continuam acontecendo ou não. No caso dessa pessoa que tem a necessidade, quer dizer, de fazer essa cirurgia, qual é o primeiro passo que ele deve dar? Certo. Então, as cirurgias de hérnias, ela continuam acontecendo normalmente. O primeiro passo que a pessoa deve fazer é realmente verificar a questão do atendimento no seu posto de saúde de referência, porque o médico do posto de saúde vai encaminhar para avaliação com o cirurgião. Pronto, morador do bairro Irmãos Oliveira, eu me lembro que o bairro dele é esse. Então, ele vai procurar o posto. Isso. Noemi Aragão. Noemi Aragão, vai lá no posto da comunidade do campo, vai ser atendido por doutor Márcio, que é o médico de lá do posto do campo. Quais são os dias, doutora, que ele atende lá? Ele está lá nas segundas, quartas e quintas, salvo engano. Então, a gente faz esse atendimento lá com o doutor Márcio. A enfermeira da unidade traz esse encaminhamento para a Secretaria de Saúde para fazer a marcação na regulação e ele recebe esse encaminhamento marcado ou no próprio posto de saúde ou também através do seu amigo do povo, agente comunitário de saúde, que está ali fazendo também esse vínculo da comunidade com a equipe do posto de saúde. Então, os agentes comunitários também têm essa prática de levar o exame marcado para o paciente. Então, a marcação de uma especialidade, um cirurgião também pode ser levado pelo agente de saúde para a casa do paciente. E ele vai para o atendimento já no dia marcado. Certo. A cirurgia é feita aqui, realizada aqui no bloco cirúrgico do Hospital de Lagoa de Itaenga. Isso. Ele convalesce ali naquele período, né? 24 horas de internamento depois. Vai para casa e continua sendo acompanhado pelo agente de saúde. Isso. Então, tem algumas situações, então, uma hérnia que está muito ligada à região intestinal ou algo assim. Então, algo que realmente se dá para um porte maior, pode ser realmente que o cirurgião avalie e não tenha condições de fazer aqui, precisa de uma especialidade de um hospital de grande porte. Mas mesmo assim se dará. Isso, mas aí ele faz a avaliação e encaminha esse paciente para uma referência, mas toda essa avaliação é feita aqui no nosso município e a grande maioria faz esse tipo de cirurgia aqui no município. Doutora, eu tenho aqui feito exaustivamente a orientação dos nossos ouvintes com relação às vacinas, né? Isso. E nós recebemos aqui um folder, inclusive pegamos lá na Secretaria de Saúde, e eu achei muito interessante essa expressão, que para se prevenir contra muitas doenças existem vacinas, né? Mas contra o arrependimento não tem vacina, né? Verdade. Então é o chamado leite derramado. É verdade. Né? Então, e nós estamos aí com já vivendo a expectativa de mais uma campanha nacional de vacinação, e isso foi o que motivou a senhora estar pedindo esse espaço hoje aqui na Itaenga FM. Quando é que começa a campanha? Começa hoje? Já começou? Isso, então a gente teve a abertura da campanha nacional de influenza, que é a famosa vacina da gripe. Sim. Né? Então ela iniciou hoje, dia 10 de abril, né? E vai até o dia 31 de maio. Então a gente tem 1 mês e 20 dias praticamente, né, de campanha para que a população procure a sua unidade de referência para se vacinar. O que é importante a gente frisar sobre a campanha de vacinação, a gente tem aquele público-alvo, Sim. Né? Então, é uma orientação também do Ministério da Saúde que a gente inicie agora no dia 10 até o dia 19, esses primeiros quase 10 dias de campanha, a gente vai iniciar com aquele público considerado o público de risco. Sim. Quem é esse público?
São as crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos. Então... Sim, eu não vou pedir aqui a sua palavra técnica, porque o nosso tempo está indo embora muito velozmente. Nós percebemos que das campanhas anteriores, a nossa convocação, orientados por profissionais como a senhora, era para convocar crianças de 6 meses a 5 anos. Né? Esse ano já mudou. Já mudou. Esse ano é de 6 meses a 6 anos. Isso. Então, esse é o público primeiro. Isso, é o público prioritário, né? Então, eles devem procurar... A partir de hoje, todos os postos estão abastecidos, então a gente já tem vacina da influenza em todos os postos, mas de início para esse grupo prioritário, porque a gente não recebe a quantidade de vacina toda de uma vez, que a gente também não teria onde armazenar. Sim. Então a gente recebe por público. Então, de início, a gente convoca as crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, então 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, realmente aumentou em um ano a oferta, né, da vacinação. Agora, doutora, um detalhe também eu acho interessante. Quem é que diz se a criança pode ou não tomar a vacina? É o pai, a mãe ou é o profissional de saúde? O profissional de saúde. Às vezes a gente tem uma criança que está com um resfriado leve, uma corizazinha, então o nariz escorrendo um pouquinho, e a mãe acha que ela não deve se vacinar. Mas a única contraindicação dessa vacina para uma doença é se a criança estiver com febre. Então, se a criança estiver com febre, deve-se esperar ali de 24 a 48 horas para realmente cessar, e aí depois desse tempo ela vir a se vacinar. Mas isso deve ser identificado pelo profissional de saúde. Mesmo nessa condição, é o profissional de saúde. O profissional de saúde deve avaliar, então a enfermeira da unidade, o médico da unidade, deve fazer uma avaliação e realmente orientar se essa criança pode ou não pode tomar a vacina nesse período. As gestantes e as puérperas, quando é que serão atendidas? Também nessa primeira semana. Então, nessa primeira semana a gente atende crianças, gestantes em qualquer período gestacional. Então, desde o primeiro mês de gravidez até o 9º, pode tomar em qualquer período da gestação. As puérperas, que são aquelas mãezinhas que acabaram de dar à luz, então até 45 dias depois do parto, elas também são atendidas nesse período, e os idosos acima de 60 anos. Então, de 60 anos acima, eles também devem procurar a unidade de saúde com prioridade nessa primeira semana. As pessoas que são portadores de doenças crônicas. Então a gente vai também receber... entram nesse grupo? Os portadores de doenças crônicas, eles são o segundo grupo. Então, depois da Semana Santa, após o dia 29, a gente está recebendo o segundo lote da vacina. Vai dar continuidade a esse grupo prioritário. Quem ainda não se vacinou vai continuar se vacinando nesse período, e a gente vai iniciar o segundo público, que são os pacientes crônicos. Então, pacientes que têm a pressão alta, a hipertensão e têm alguma doença relacionada, um problema de coração. Então, vai ser atendido nesse período depois da Semana Santa. Doutora, eu acho interessante também ainda, oportunamente, reforçar que essa avaliação, se esse ou aquele paciente pode tomar a dose da vacina, é o profissional de saúde, né? Isso, e não exatamente. Curioso, né? Porque tem pessoas que dizem, não, fulano tomou um remédio para dor de cabeça, foi um santo remédio. Eu vou tomar também, não é assim, né? Não é assim. Então, certo. Depois dessa Semana Santa, a gente vai ter o segundo lote da vacina chegando no município, a gente vai buscar na regional. Então, a gente começa a vacinação dos pacientes crônicos, dos trabalhadores de saúde, dos professores, sejam eles de escola pública ou escola particular. Eles podem se vacinar, mas após esse início com um grupo prioritário, na segunda semana. Certamente nessa campanha, ou em mais esta campanha, nós teremos o tradicional dia D de vacinação. Exatamente. E aí a secretaria está toda programada para atender. Será que dia, doutora? A gente vai fazer no primeiro, todo o Brasil, o dia D ele é nacional, então nessa campanha ele foi marcado para o dia 4 de maio, primeiro sábado de maio. Então, a gente vai estar com a sede da secretaria aberta, todos os postos de saúde abertos para vacinação da população naquele sábado. Porque eu gosto sempre de enfatizar que a campanha inicia hoje e a gente tem até o dia 31 de maio. Mas quanto antes eu me vacinar, principalmente se eu sou desse grupo prioritário, criança, idoso, gestante,
quanto antes eu me vacinar, eu vou estar me protegendo para essa doença. Então, por quê? Não quer dizer que eu tome a vacina hoje e hoje de noite eu já esteja imunizado. A vacina, ela demora um processo de adaptação no meu corpo para que ela comece a fazer efeito. Ela dá reação, doutora? Olha, as reações, elas podem acontecer em qualquer vacinação, em qualquer medicamento. Então, eu posso tomar um dipirona e o senhor tomar também, tem uma reação diferente. Então, da mesma forma, a vacina. O que a gente é importante saber, a vacina, ela não causa gripe, que muita gente acha, não vou tomar porque vai chegar o feriado e eu não quero meu menino doente no feriado, ou eu sou idoso e não quero estar doente no feriado. Não. A vacina, ela não causa gripe, ela é um vírus inativado, então o vírus ele não vai causar a doença. Às vezes eu já estou com algum vírus no meu corpo e aí tomo a vacina e depois de um dia posso adoecer, mas não quer dizer que está diretamente ligado à vacina. Quem está saindo agora, doutora, por exemplo, de um período aí que convalesceu de uma cirurgia ou passou por uma virose muito forte, mesmo assim essas pessoas devem procurar os postos de saúde para ser avaliado. Deve procurar a sua unidade de saúde da família, ser avaliado pela enfermeira, pelo médico do posto, e aí eles vão determinar se está no período adequado para tomar a vacina ou não. A mamãe, o papai ou a pessoa responsável por crianças que está nos ouvindo neste momento e ela tem de 6 meses a 6 anos de idade, se ela procurar os postos de saúde hoje, encontra a vacina? Encontra a vacina. Todos os postos de Lagoa Taenga, eles abrem de 8 às 4 da tarde, não fechamos para almoço, então elas podem procurar a unidade básica de saúde, vai encontrar a vacina, levem seus cartões do SUS, que a gente precisa registrar essa vacina, leva o cartãozinho de vacina da criança ou a gestante com seu cartão de vacina, o idoso também vai levar e vai ser vacinado, pois temos vacina em todos os postos. De forma particular, nós falamos aqui da vacina contra a gripe, né? Que vem aí uma campanha nacional, já está começando hoje, inclusive, e é por isso que a doutora está aqui. E as demais vacinas, doutora, os nossos postos aqui estão oferecendo? A gente também está com o atendimento normal, vacinação. Então, vacinação de BCG, hepatite, tétano, continua o atendimento normal. Às vezes, a gente tem a falta de alguma vacina. É importante a população entender que a gente não compra a vacina, não é algo que a gente consiga com facilidade. Então, a gente precisa que essa vacina chegue na regional de saúde, a gente vai pegar para distribuir. E, às vezes, acontece algum atraso. Mas, dentro do período, a gente está na normalidade. E essas vacinas, se não me falha a memória, a senhora, inclusive, já colocou aqui de forma didática, clara, de que elas seguem um calendário de demanda, né? Se há demanda, o município é abastecido, né, doutor? Isso. Então, se a gente está com um período como esse, que é a campanha da gripe, então, a maior quantidade de vacina que a gente vai receber vai ser essa da campanha. Então, está tendo um surto de sarampo em estados próximos. Então, a gente vai receber a vacina para fazer uma geral nos nossos atendimentos. E qualquer luxo, então, a gente também recebe. Então, é importante ter essa vigilância. E o que é importante é que a gente lembre que prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, a vacina é uma forma de promoção à saúde. Então, nos vacinando as nossas crianças, os nossos idosos, a gente está prevenindo que essas pessoas adoeçam. Com relação ao HPV, doutora, estamos atentos? Estamos cuidando disso, cuidando. Então, a gente está nessa semana da Semana Mundial da Saúde e um desses fatos também na nossa programação do Programa Saúde na Escola é enfatizar a vacinação. Então, a gente também está tendo palestras nas escolas, a gente leva a vacinação para as escolas também para vacinar. Então, é importante que as mães lembrem de mandar as suas crianças nesses períodos de vacinação para as escolas, principalmente vacinação de HPV, com o seu cartão do SUS e seu cartão de vacina, porque a criança pode ser vacinada com o consentimento dos pais na escola. Ok, minha gente, nós ouvimos aqui, mais uma vez, né, a competente amiga, né, profissional, grande colaboradora da gestão de Dona Graça do Moinho, a secretária municipal de saúde, doutora Flávia Spinelli, que é muito competente, é nossa irmã em Cristo, é uma pessoa muito zelosa pelo que faz e sempre muito presente aqui no dia a dia da Itaenga FM, porque sempre que a gente tem uma necessidade, a gente solicita e ela imprensa a sua agenda e não deixa de comparecer aqui, porque ela entende, né? Como as demais pessoas precisam também entender da importância que é a comunicação, né? Quem não se comunica, já dizia um artista aí, se entrumbica, né? Não se entende.
ok? Nós agradecemos, viu, doutora, a sua presença aqui no programa. Esteja sempre à vontade para trazer aqui essa prestação de serviço. E amanhã nós estaremos de volta aqui às 7 horas da manhã ao lado do Júlio Filho. Ok, doutora? Então, eu só agradeço mais uma vez esse espaço, né? Enfatizar que realmente a gestão de Dona Graça, do nosso vice Alexandre, ele está comprometido com todas as áreas e a saúde não fica de fora. Então, se a gente tem essas oportunidades de participar, de se vacinar, a gente precisa realmente dar valor e promover saúde a cada dia. Muito obrigada e um abraço a todos. Disponha sempre, secretária. E aí, minha gente, está chegando agora a alegria na Itaenga FM. Vem aí o presidente da rádio. Eu não posso ficar aqui mais nem 10 segundos, viu? Que o presidente vem aí, Manuel Antônio. Cheio de alegria para você na tarde itaenguense aqui na Itaenga FM 98,5. Tchau, minha gente! ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga.